João, capítulo 1. Subtítulo: O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Subtítulo: O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando, de Jerusalém, os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és tu? És Elias? Ele respondeu: Não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: Não. E perguntaram-lhe de novo: Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor. Então, os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe, neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Subtítulo: João Batista anuncia Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus.
Subtítulo: Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e, olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Subtítulo: O chamado de Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele, dizendo: Este é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2. João. Subtítulo: Em Caná, Jesus transforma a água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: Fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: Enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos servem primeiro o vinho bom e, quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Subtítulo: Jesus purifica o templo. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém.
E encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas, e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: Que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: Este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E, encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Capítulo 3, João. Subtítulo: Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Subtítulo: Outro testemunho de João Batista. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão, e surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.